Carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. A igreja em Corinto era formada em sua maioria por gentios de nacionalidades diferentes e por judeus. Além dessa diversidade, alguns haviam se convertido pelo trabalho de Paulo, como mostra o livro de Atos, capítulo 18, versículo 1. Outros pelo trabalho de Apolo, como explica o livro de Atos, capítulo 19, versículo 1. E ainda outros por intermédio de Cefas, de Pedro. Por isso haviam predileções entre os membros que pleiteavam em defesa dos seus líderes. Paulo os repreendeu por serem facciosos, pois enquanto entravam em controvérsias e conflito e especulações, a fé e a obediência era deixada de lado. Os que se intitulam de Paulo, os mais antigos, que se intitulavam de Paulo, que eram os mais antigos, manifestavam preocupações em manter os ensinamentos do apóstolo Paulo, mas também requeriam privilégios por esta condição. Outros se dominavam de Apolo, líder espiritual de formação intelectual e predileto dos orgulhosos espirituais. Já os que se diziam de Cefas, nome grego de Pedro, como mostra o livro de João, capítulo 1, versículo 42, defendiam a observância dos costumes judaicos. Havia ainda aqueles que se nomeavam de Cristo, porém eram presunçosos, hostis, e se isolavam dos demais. Então o apóstolo Paulo pergunta: está Cristo dividido? No livro de 1 Carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Está Cristo dividido? Nos pergunta o apóstolo Paulo. Para promover discernimento, sabedoria entre os coríntios, o apóstolo Paulo fez 3 perguntas retóricas. O objetivo era lembrá-los que o Senhor Jesus não divide o seu corpo quando há discórdias, quando há brigas, e que somente Ele foi crucificado e cumpriu integralmente a obra redentora de expiação dos pecados da humanidade. Além disso, ninguém havia sido batizado nas águas no nome de nenhum dos apóstolos, mas em nome do Filho de Deus chamado Jesus, como nos mostra o livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Portanto, somente o Senhor Jesus deveria ser reconhecido e honrado como o único cabeça da igreja. Porém, isso não estava acontecendo porque os cristãos contendiam entre si ao defenderem homens e posições. Ao se vangloriarem orgulhosos por seus grupos, eles desconsideravam o pedido do Senhor de se manterem unidos diante da palavra de Deus, como mostra o livro de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Por isso que às vezes aumenta, cara. Por causa dessas caminhadas aí, ó, os caras só fazem gauchada, mano. E é piar emocionado, tá por lá. Aí o velho na cadeia esperado pra dar um beijão bem dado.